Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Centro Espírita Antônio de Pádua. Sou Breno Fialho, do Centro Espírita Irmã Rosa. Em mais uma oportunidade, agradecido por isso, estamos aqui para estudar. Agradeço o gentil convite da Dorinha, a confiança e o tempo que passaremos juntos. Vamos fazer a leitura da nossa página. Deixa eu me equipar. É a página 71 do livro Fonte Viva, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. O título é Aproveita. A epígrafe é a seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Emmanuel faz o seguinte comentário: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provocam. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros, a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam, ao teu lado, a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Bela página de hoje. Vamos orar. Bondoso Pai, Mestre Jesus, benfeitores espirituais vinculados a este trabalho, agradecemos a oportunidade e rogamos muita luz para que nestes momentos, com a presença da luz do Mestre Jesus entre nós, as bênçãos do alto, nossos lares se iluminem, nossos pensamentos, nossos sentimentos se depurem, possamos ser tocados pelas palavras cristãs que colocaremos agora neste estudo. E que este benefício não fique apenas conosco, que este ponto de luz se irradie e esta luz encontre outras mundo afora, beneficiando irmãos enfermos, visitando hospitais, fortalecendo o amor e a tolerância nos lares, nos ambientes de trabalho. Que as bênçãos do Pai estejam conosco e que o estudo seja proveitoso, com a permissão do alto. Assim seja. Bom, na oportunidade anterior, já estive uma vez gravando um vídeo com vocês, conversamos sobre oração e reforma íntima. A oração como ferramenta importante para a nossa reforma íntima, pelo comprometimento que manifestamos junto ao Pai, a espiritualidade do objetivo que queremos alcançar. A oração é um pensamento direcionado ao alto. Então, manifestamos nosso esforço, objetivo e o que fazemos para isso, e da força, do amparo que pedimos.
E a reforma íntima, se levada a efeito, com o nosso consequente desenvolvimento de virtudes em nós, ela propicia melhores e mais proveitosas orações. Então, a oração beneficia a reforma íntima, se eu quero isso como objetivo, e se eu consigo fazer a reforma íntima, algumas virtudes em mim, a minha prece ganha em qualidade. Naquela oportunidade, quando abordamos reforma íntima, claro, citamos orgulho, egoísmo e vaidade, e diversos exemplos das diversas manifestações desses probleminhas morais que ainda carregamos. Hoje, particularmente, vamos dar uma atenção especial a um deles. O título da nossa conversa é Não Julgueis. Esse está presente no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é o Bem-aventurados que são misericordiosos, e vamos desenvolver então esse tema especificamente, conversando desse probleminha moral que ainda nos toca, porque ele é uma manifestação do orgulho. Então, para a nossa reforma moral, temos que vigiar o orgulho, o egoísmo e, particularmente, a vaidade. E o julgamento, a maledicência, o comentário, a crítica ferrenha ao próximo é um filhotezinho do orgulho. Mas nenhum problema moral que nós temos ainda, ele anda sozinho. Em geral, o que temos nessa ação do julgamento não aparece sozinho. O maledicente, o julgador, em geral, algumas vezes, alguns apresentam intolerância, impaciência, preconceitos dos mais diversos tipos, rigidez, vaidade, falta de empatia, além de reclamar de tudo. Algumas dessas características, desses probleminhas morais também, são acompanham comumente o julgamento, a crítica ao próximo. E requer uma atenção muito, muito dedicada de todos nós, pois é muito comum disfarçarmos os nossos problemas. E este do julgamento, então, ele é muito sorrateiro, porque em geral a gente fala, não, eu só estava comentando, isso é só um comentário, não quero falar mal de ninguém. Ou, não estou criticando não, é uma coisinha rápida. E assim vai. E o título da exposição está Não Julgueis, com as reticências, os 3 pontinhos. Não está completo ali a passagem do Evangelho, isso é de propósito, mas não é para a gente ficar fazendo um exercício de memória e completar. Quem quiser até completa, eu vou completar aqui também para você. Está presente em Mateus capítulo 7 e Kardec coloca no item 11 do nosso capítulo 10. Não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Então, isso está presente no nosso capítulo 10 do Evangelho, e neste capítulo nós temos 3 grandes comandos que Kardec organizou, comandos que vêm da fala de Jesus, e é uma espécie de comando que, se cumprido, tem uma recompensa, ou seja, fazemos uma ação prévia e teremos uma recompensa. São eles aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estiverdes a caminho com ele, para não ser mandado para a prisão. Não julgueis, para não seres julgados. Então são 3 comandos e 3 recompensas. Por quê? Aquela época de Jesus, no entendimento daqueles que o assistiam, era buscado com imagens alegóricas, bem sabemos, das situações simples do dia a dia, que eram expostas por Jesus nas parábolas. E também havia o momento das frases fortes com as recompensas, como essas 3 que nós falamos, está presente nos evangelhos, e também no estilo das bem-aventuranças, que apresentavam compensações futuras para aqueles que sofriam. Esses 3 comandos, anteriormente destacados, apresentam a ideia clara de equidade, de tratamento igualitário, e nada mais justo do que isso. Jesus era um justo, Deus é justo. Então, se eu perdoo, sou perdoado. Se me reconcilio, não vou para a prisão pela reclamação do adversário. Se não julgo, não sou julgado. Tudo muito claro, direto, na verdade? Perdoo, sou perdoado. Se me reconcilio, não vou para a prisão pela reclamação do outro. Se não julgo, não sou julgado. A ideia hoje é ampliarmos um pouco mais esse entendimento,
já que dentro da nossa doutrina espírita nós temos muitas explicações. Kardec, os benfeitores espirituais nos auxiliam muito no entendimento e na abertura do pensamento, porque não pode ser só uma recompensa. As minhas ações boas não podem ser apenas para recompensa. É algo natural, mas tem algo a mais. Vamos tentar buscar. Por exemplo, na do perdão, se eu perdoo, eu me liberto do ressentimento e das amarras do passado. Já não vou ver mais meu antigo desafeto como um fardo, como alguém que tem que ser evitado, como alguém que passa do outro lado da rua por mim e eu tenho que evitar. Não, não. Se eu perdoo, como dissemos, eu me liberto, é libertação. Então eu passo a ver esse meu antigo desafeto como um companheiro de reencarnação. Assim como eu também busca saúde, felicidade, afeto, enfim. Somos muito semelhantes no que buscamos. Apenas as maturidades na encarnação podem ser um pouco diferentes. Mas se eu perdoo, é porque eu me tornei melhor. Não é porque apenas eu quero perdoar para ser perdoado. Isso é uma consequência muito clara e direta. Mas se eu perdoo, é porque eu me libertei, eu me tornei livre do passado, eu me tornei livre do ressentimento. E então eu me tornei melhor. Muito parecido também a reconciliação com o inimigo, com o desafeto, porque quem se reconcilia ou está à disposição para isso, busca a reconciliação, não guarda mágoa nem rancor, muito menos exercita o ódio. Enfim, quem busca a reconciliação é porque superou a mágoa, superou o rancor e já não mais fica ruminando, destilando o ódio. Então, como está no nosso Evangelho, podemos fazer do antigo desafeto um possível amigo em tempos vindouros. Então, mais uma vez, se eu me coloquei à disposição para a reconciliação, é porque eu me tornei melhor. E o julgamento? Se eu não julgo, é porque eu não ajo mais com maledicência, não fico mais procurando o problema dos outros. É provável que eu já tenha desenvolvido em mim traços de indulgência. Está lá no nosso capítulo também 10, falando da indulgência. Então, se eu não julgo, é porque eu não presto mais atenção nos detalhes que poderiam diminuir meu companheiro de jornada. E a indulgência está numa instrução de espírito protetor muito interessante, que a gente transcreveu aqui e ela é muito bonita. Eu vou pedir licença então para ler. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Eu repeti só esse detalhezinho do segundo parágrafo. A indulgência jamais vê os defeitos dos outros. Então, se eu paro de criticar os outros, se eu paro de falar mal dos outros, daí que nós tiramos, é porque a indulgência já é um traço dos meus valores. Ou se eu vejo, se percebemos o mal nos outros, o erro, evitamos falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, a indulgência esconde os males dos outros, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Então, quando conseguimos não julgar, e por isso a indulgência pode estar se desenvolvendo em nós, temos as virtudes. Alguma virtude está brotando em mim. Algum esforço eu tenho feito que eu parei de criticar, parei de olhar o outro, parei de apontar o dedo, parei de falar mal do meu irmão. E isso é uma virtude. Então, talvez a indulgência, assim, da mesma forma que nós falamos lá no início, que a malevolência, a crítica ao próximo não anda sozinho, em geral vem impaciência, intolerância, etc. Se eu já consigo não criticar o outro, junto com a indulgência, talvez eu tenha desenvolvido já um pouco de paciência, porque um dos motivos de falar mal do outro talvez seja a impaciência, né? Então eu tenho desenvolvido um pouquinho de paciência, quem sabe vontade de ajudar, meu olhar mudou, eu não quero mais apenas criticar. Talvez eu esteja já compreensivo com o meu próximo e tenha alguma vontade de ajudar.
E além de eu ter desenvolvido em mim a paz que tanto nós buscamos, a paz, talvez eu já seja mais pacífico. Além de paciente, de saber esperar, de compreender o tempo do outro, eu me tornei também pacífico. Ou seja, tenho a paz dentro de mim. Mas a grande verdade é que não é fácil, né? Por quê? Nós somos criados para opinar e classificar tudo. Desde pequenininho, nós somos criados para escolher entre o que é bom e o que não é bom, o que é ruim, o que é belo do que não é belo, o que parece, e parece que isso é levado ao extremo quando se trata da relação com o outro, em total divergência com os ensinamentos de Jesus, que é fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, nós normalmente utilizamos comentários sobre a aparência, gostos, escolhas, ideias dos outros. E normalmente é para diminuir o nosso companheiro ou companheira, para desclassificá-los. E muitas vezes, temos visto, já vimos, de forma agressiva e grosseira até mesmo. É como se fosse uma competição para ser o mais bonito ou a mais bonita, o mais inteligente do grupo, o mais alegre, o mais feliz. A felicidade aí, fruto da ditadura da felicidade, que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, ninguém pode estar quietinho um momento, reflexivo, pensando em si próprio, planejando alguma coisa. Mas a grande verdade é que como se existisse dentro de um grupo, seja da família ou grupo de amigos e conhecidos, aquela pessoa se acha que tem que ser a mais ou a melhor em alguma coisa. E muitas vezes, pelo exercício que se faz desse lado negativo, essa competição é até mesmo irreal, porque diminuímos o outro e sequer nos relacionamos e nem conhecemos esse outro pessoalmente. Desclassificamos aquele outro e está longe de nós. Às vezes é uma pessoa pública, um artista, um político, ou simplesmente um desconhecido que apareceu na tela do nosso telefone, né? Nas redes sociais, ou pesquisando alguma coisa em jornal, no YouTube ou no Google. Aparece alguém, aparece um rosto, aparece um corpo e o primeiro impulso é desclassificar, é diminuir. Então acabamos desse modo exercitando esse problema moral que temos em nós em vez de combatê-lo. É olhar, prestar atenção nisso para ver, opa, tenho isso sim, então vamos combater. É como se estivéssemos reacendendo em nós um sentimento atávico, muito conhecido do nós contra eles. Isso vem da época que nós vivíamos em pequenas aldeias e tribos centenas de anos atrás, talvez até milênios, mas isso durante muito tempo, por isso que está tão arraigado em nós, porque nós já vivemos isso muitas vezes. Então, naquela pequeno clã, na pequena aldeia, éramos abastecidos pela nossa agricultura e pecuária rudimentares, familiares e algum recurso d'água, e assim vivíamos, dentro da simplicidade bem. Mas, para o impulso do desenvolvimento, algumas vezes a nossa subsistência foi fragilizada pela seca ou por um excesso de chuvas. E aí surge a necessidade de buscar recursos em outros locais mais afastados. Aquele nosso território já não é suficiente para o nosso grupo. E assim começam as primeiras disputas, as primeiras guerras. As primeiras disputas, as primeiras guerras, porque quando a gente vai buscar em outros terrenos, em outros territórios, ali tem outro grupo, tem outro clã, e aí se constituíram as primeiras inimizades, um território começa a ser inimigo do outro. E assim veio durante muito e muito tempo. E isso foi ficando firme dentro de nós. Mas o tempo passou, graças a Deus. O espírito ele evolui, a civilização se desenvolveu, regras de convivência e leis passaram a proteger os direitos individuais e coletivos. E também Jesus esteve entre nós e deixou valiosas lições para a vida relacional. Como falamos antes, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Mas tudo isso, aquela época, ainda hoje, não é tão simples, temos dificuldades de compreender. Mas desde a infância, comumente, vemos nossos pais, tios, pessoas mais velhas, classificando e falando dos defeitos dos outros. Isso não é exceção, isso é comum. Inclusive companheiros de credos cristãos, também espíritas, se não tiverem uma vigilância muito forte, praticam reiteradamente o julgamento do outro, o comentário, até mesmo a maledicência. Pode ocorrer sem perceber,
é hábito, é o meio, é o hábito. Mas quando começamos a entender bem as lições do Evangelho, vemos que o não julgamento não é apenas para não ser julgado, não é apenas para isso. É resultado de que me tornei melhor. Agora eu tolero, não exijo que o outro seja como eu gostaria que ele fosse. Tornei-me melhor. Eu dou liberdade ao outro, eu liberto o outro do meu julgamento. O outro nem sabe, mas é uma liberdade. Vamos falar já já de liberdade. Então a indulgência já governa meus valores, assim como outros que nós falamos. Pode ser que a paciência comece a se desenvolver, e quando os meus valores melhoram, os meus sentimentos também melhoram, também se depuram. E os nossos sentimentos são a base das nossas ações, dos nossos atos, das nossas falas. E uma delas é respeitar o outro, dar a liberdade do outro. Durante muito tempo, nós vivemos em sociedade muito rígida. De pouco tempo para cá, os gritos de liberdade das pessoas quererem se apresentar como gostariam de se apresentar vão chegando e geram embates. Mas o desenvolvimento da consciência, o nosso amadurecimento, vai nos dando condições de conviver com isso. E Leon Denis, continuador da obra de Kardec, nos fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que liberdade e responsabilidade andam juntas e se desenvolvem com o progresso do espírito. Então, liberdade e responsabilidade se desenvolvem juntas com o espírito. E aqui nós estamos falando da liberdade. Agora eu quero ir para a rua, vou sair gritando, chutando tudo quanto é lata, batendo em tudo quanto é porta. Não, essa liberdade é irresponsável. Então, a liberdade com responsabilidade é o que nós falamos no início. Quando eu perdoo o outro, eu estou me libertando, ou seja, eu me desenvolvi consciencialmente, tenho mais informações, me aprimorei e eu me liberto do meu passado de amarras com o outro. Eu me liberto do julgamento do outro. Eu liberto o outro do meu julgamento. Eu dou liberdade para aqueles que estão próximos de mim, ou apenas aquelas pessoas que passam estranhas na rua e eu emito um pensamento de crítica. Não, eu não quero mais fazer isso. Agora eu sou livre, eu não tenho mais que ficar pensando e falando do outro. A liberdade é algo inalienável. É o que nós buscamos. Mas como falamos, não é a liberdade de sair pela rua gritando, chutando e batendo tudo quanto é porta. Isso não é liberdade. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que a liberdade absoluta só é encontrada no pensamento. Ninguém está sabendo o que eu estou pensando, eu posso pensar o que quiser e assim eu exerço minha liberdade plena. Mas somos seres sociais, interagimos com família, amigos, colegas de trabalho, companheiros de religião, vizinhos e muito mais gente por aí. Passamos por pessoas desconhecidas pela rua, que às vezes, quando a calçada está meio estreita, é uma forma de interação, deixar o outro passar, etc. Então, o tempo todo estamos submetidos a uma cultura, embora sempre em movimento. A cultura, de acordo com os nossos hábitos, ela se movimenta, ela se altera. Mas apresenta manifestações de padrões como a moda, a estética, o comportamento e muitas outras coisas mais. Então, novamente, mesmo em meio a todas essas pressões invisíveis, se eu exijo que o outro se vista, tenha ações, escolhas, use determinado acessório da moda ou roupas, penteados, que eu acho conveniente, eu estou julgando que o outro deve vestir, que deve pentear dessa maneira, que deve ter tal comportamento, está me faltando a indulgência. Eu não estou concedendo liberdade ao meu companheiro de jornada, minha companheira de jornada, seja próximo, familiar ou afastado, conhecido, seja lá quem for. Quando eu falo que está errado, que não pode, eu posso até estar carregando muitos preconceitos na minha fala, e muitas vezes a minha fala também pode estar sem razão. Somos seres falíveis, quem sou eu para ficar ditando como o outro tem que fazer? E algo que vale muito a pena destacar, o julgador, o opinante quanto mais da vida alheia, é como se ele estivesse sempre tenso, tendo que dizer algo da pessoa que passa por nós na rua, ou que aparece na televisão, ou que aparece na tela do telefone. O tempo todo eu tenho que falar, que bonito, que feio, que chato, que bobo, que etc. E vão adjetivos aí de tudo quanto é ordem. Então, assim como sabemos que as virtudes do espírito são exercitadas pela repetição e assim desenvolvidas,
os problemas morais do espírito também, se repetidos, mesmo que inconscientemente, eles se cristalizam. Ou seja, por isso vigiai e orai. Eu tenho que olhar o que está acontecendo comigo, porque se eu estiver repetindo algo que não é legal, algum probleminha moral, isso vai se fortalecendo em mim. O Espírito São Luís, no final do capítulo 10 do nosso Evangelho, tem uma sessão que tem o título É Permitido Repreender os Outros? São 3 perguntinhas ali. Resumidamente, São Luís fala o seguinte: já que todos somos imperfeitos, devemos trabalhar para o progresso uns dos outros, principalmente para aqueles cuja proteção nos está confiada. Ou seja, já nos iguala a todos, somos todos imperfeitos. E a repreensão que lançamos sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós, para ver se não merecemos essa repreensão também. Isso aqui é importantíssimo, economiza tempo de psicanálise à beça. Se o que eu falo para o outro, falo do outro, se eu consigo enxergar em mim, com coragem, olhar para dentro de mim, eu posso tentar me melhorar naquele aspecto. Porque é muito fácil a gente falar do outro. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas se a gente olha, fulano é isso, mas olha, eu acho que eu também faço isso. Eu acho que quando eu estou atrasado eu também faço isso. Eu acho que quando eu estou ansioso, nervoso, eu também faço isso. Então, quando a gente olha para nós, a gente vê que está muito parecido com o outro e tem essa oportunidade da própria melhoria. Observar as imperfeições dos outros com sentimento de malevolência e satisfação é exercitar o lado ruim que nós temos. São Luís nos fala isso. Ficar feliz porque o outro errou, porque o outro erra, ou para falar que o outro erra a maledicência, nós não vamos conseguir superar. Pelo contrário, nós estamos exercitando o lado ruim que deveríamos lutar contra. Agora, observar o mal no outro, ocultando do público, para tirar desse mal a lição pessoal, aí sim, aí é tentar se melhorar. Se eu vejo que o outro se irrita à toa, mas eu não falo nada com ninguém e olho para mim e vejo, olha, eu também de vez em quando me irrito e eu tento me melhorar, isso aí já foi bastante útil. E algo também que é muito interessante da gente prestar atenção é que o julgador, o falador dos outros, tem a certeza de que é julgado o tempo todo. É como uma espécie de espelho. Ele acredita que todos estão emitindo opiniões e críticas sobre ele ou ela. E aí acaba aumentando essa tensão. E daí aumenta a busca extrema, vaidosa da aparência perfeita, tanto do corpo quanto do rosto, que é a primeira coisa que todo mundo vai falar. Do rosto, do corpo, da roupa, já que se repara o mínimo hoje em dia, então, o mínimo desvio do outro, de um padrão esperado. E atualmente com o progresso da dermatologia, da estética, que você pode fazer de tudo para atingir determinados resultados, que nem me cabe aqui falar, mas é mais detalhe para reparar em si próprio ou no outro. É o exercício da busca do detalhezinho que desagrada, né? E também quanto a roupas, acessórios, tem que se apresentar melhor do que as outras pessoas. Mas olha só, e agora? Como estamos com as redes sociais? O tempo todo você pode olhar teu amigo, teu parente, eu brinco muito dizendo que é a revista Caras das pessoas comuns, né? Pode acompanhar a viagem, o passeio, o que a pessoa almoça, o que cada um posta, né? A cada toque que a gente dá na tela, muda o cenário, muda as personagens. É muito estímulo para julgar. E esse exercício leva à exaustão. O tempo todo há um estímulo pedindo uma opinião. E quando a gente perceber até onde foi, o retorno para a simplicidade, para as amizades sinceras pode dar trabalho, porque eu tenho que me desabituar a fazer isso. Né? Tenho que voltar a ser uma pessoa agradável. Também nas redes sociais existe um efeito chamado do efeito de manada, que ocorre quando muitos vão em uma mesma direção e muitos outros seguem porque muitos já foram. E às vezes começa com um de maior influência e prestígio. Hoje, então, temos os influenciadores digitais, chamados assim, né, que têm seguidores. Então, às vezes, uma palavra de uma pessoa dessa, uma palavra duvidosa, um gosto duvidoso, faz com que muita gente siga sem buscar informação, sem saber se aquilo é devido, se é conveniente, se é correto, né? E aí o efeito de manada vai seguindo. E como é que fica a liberdade nisso tudo? Quem tem rede social, a vida relacional, família, a cultura, a moda, o olhar do outro,
Como reconquistar ou conquistar a liberdade? E é o nosso assunto de hoje, né? Ser livre é não julgar. Porque a gente falou aqui, o julgador tem a certeza de que é julgado o tempo todo. Mas aquele que busca não julgar, ele se sente livre. Primeiro, porque não tem que emitir opinião sobre ninguém. E segundo, porque ele para de achar que os outros julgam ele. Isso dá uma leveza, uma liberdade muito grande, experiência própria. É uma busca que eu faço já há muito tempo, talvez já tenha caminhado um pouquinho nessa direção, e posso testemunhar para vocês. Quando a gente para de prestar atenção no outro, no detalhe, na aparência, a gente se torna mais leve, porque não tem que ficar emitindo opinião e para de achar que o outro está prestando atenção na gente, mesmo que esteja, mas a gente para de pensar. E ainda a gente consegue se livrar de muitos preconceitos, porque todo julgamento vem em função de um preconceito. Queria que tivesse então diferente, devia ser diferente, etc. Então a gente se livra de preconceitos de nível social do outro, que é um preconceito muito grave, da cor da pele, da escolha de comportamento em qualquer área da vida do outro, das roupas, do corpo. A sociedade organizada luta para que os preconceitos caiam. Existem muitos ainda, o tempo todo a gente vê notícia, testemunho de alguém. Muitos de nós sentem em si próprio, em parentes, em amigos, no próximo, dores e amarguras típicas de quem sofre silenciosamente. Quando éramos mais jovens, as piadas estavam cheias de preconceitos e todos ríamos. Quando começaram as primeiras críticas às piadas desse tipo, parecia exagero. Mas hoje está claro que cada posicionamento, cada ação, e as piadas fazem parte da cultura, carregam valores que precisam ser depurados. Então, às vezes, a brincadeira, quando ela é muito repetida também, ela vira um valor daquele grupo, da sociedade. Então, temos que deixar de brincar com o que pode atingir o outro, para que isso se depure em sentimento realmente de fraternidade. Agora, o nosso não julgueis está ampliado, não é mais apenas para não sermos julgados. Agora estamos entendendo que o não julgueis é respeito, é liberdade, para mim e para o outro. Claro também que vale para a nossa consciência. Quando regressarmos à pátria maior, ao nosso plano espiritual, se tivermos sido muito rigorosos com tudo e todos, todo esse rigor nosso, que estará conosco de julgamento, se voltará para as nossas próprias ações e omissões. Então, muito pesará sobre nós. Mas se tivermos sido compreensivos com o próximo, tentando ajudar na medida do possível, nada mais justo de recebermos a nossa autocompreensão, o auto-perdão com os nossos próprios erros e omissões. E o Espiritismo nos destaca a humildade em oposição ao orgulho e a busca da caridade em oposição ao egoísmo. Como o julgar o outro é filho do orgulho, destacamos aqui também em Instruções dos Espíritos, do FET, no item 18 também do nosso capítulo 10. Ele fala o seguinte: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros e ressaltando neles o que há de bom. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. É impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. Também acho um texto muito bonito que fala que a caridade verdadeira é modéstia e humilde. Então, quando nós não julgamos o outro, nós estamos diminuindo, nós estamos vencendo algumas facetas do nosso orgulho. E aí talvez consigamos nos colocar em igualdade com o nosso próximo. Daí, então, dizer que o verdadeiro caráter do não julgar o outro está no desenvolvimento também da humildade, não só da indulgência, mas a humildade, que também não deixa de ser uma das apresentações da indulgência. E não ver, em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros, ressaltando o que há de bom. Isso é caridade prática. Então, é um tipo de caridade. Tem a caridade
moral e a caridade material, que nós temos a mensagem da irmã Rosália muito boa também no nosso evangelho, mas é que ele fala caridade prática, caridade de coração. Então, essa caridade prática é de evitar ver o mal no outro e tentar ressaltar o bem. E assim como na página de abertura nos fala como podemos amar a Deus se a gente não consegue ter caridade para com o nosso próximo, não é verdade? E para então finalizar a nossa conversa de hoje, vou trazer novamente o item 16 do capítulo 10, uma frasinha que eu acho muito bonita para a gente encerrar e encaminhar a nossa prece final. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Novamente, sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Ficamos por aqui hoje. Agradeço a oportunidade, a atenção. Então vamos prestar atenção se estamos julgando, se estamos apontando para o outro, e quando apontarmos para o outro, tirar proveito se esse problema que a gente vê no outro está em nós também. Um abraço fraterno a todos e vamos orar. Bondoso Pai, Mestre Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez agradecemos agora ao final da nossa tarefa, pelo transcurso do estudo, que tenha sido proveitoso para todos nós e que durante essas lições cristãs, a luz do Mestre Jesus tenha nos envolvido e tenhamos sido capazes de nos renovar e nos fortalecer no bem, nos bons propósitos, na busca da nossa própria melhoria. E hoje, em particular, do olhar fraterno ao próximo. Como estamos precisando disso, todos nós, mundo afora. Então que essa corrente de luz que está conosco encontre outras correntes de luz mundo afora e se envolvam, se entrelacem em torno do nosso planeta, beneficiando irmãos nossos, trazendo luz ao entorno do nosso planeta, tocando o sentimento de irmãos nossos encarnados e desencarnados, para que o amor se sobreponha à maldade e a luz dissipe as trevas. Graças a Deus, assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço fraterno a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.